Oi, gente! Eu sou a Jéssica, analista de mídia aqui da Rede Ideal, e hoje a gente vai falar sobre o dinheiro. Mais especificamente, qual é a história do dinheiro, como que ele surgiu e como ele se transformou no que a gente conhece hoje. A primeira regra para uma coisa ser considerada dinheiro é que ela seja uma coisa que todo mundo queira e que não tenha com tanta abundância assim, porque se tiver em abundância, não faz sentido ser chamado de dinheiro. Uma das primeiras coisas a ser usada como dinheiro pela humanidade foi a comida, por ser uma coisa que todo mundo queria e precisava e ser relativamente difícil de conseguir, porque era necessário que tu tivesse terras e plantasse para poder ter uma boa colheita ou poder criar animais. Aí quem tinha terras férteis e plantava mais do que conseguia consumir, tinha um excedente. Esse excedente podia ser usado para trocar com outras pessoas. Por exemplo, se eu plantasse trigo e não consumisse todo o meu trigo, eu podia trocar o meu excedente com alguém que plantasse arroz para ter o arroz também como uma opção. E assim sucessivamente a comida foi usada para adquirir outros produtos e também para pagar por serviços ou por outros bens, como roupas, utensílios e tudo mais. Mas a gente pode imaginar que não era lá muito prático sair carregando saco de comida por aí para trocar, né? Então os babilônicos, eles inventaram um jeito de driblar isso. Eles inventaram duas coisas que a gente conhece muito bem ainda hoje: as cédulas e os bancos. Quem tinha um excedente de produção podia depositar esse excedente em silos de armazenagens mantidos pelo rei. Ao fazer esse depósito, você recebia uma cédula de barro onde continham as informações de quanto e o que tu tinha deixado ali no silo. Assim, você podia usar essa cédula para trocar por outras mercadorias ou para pagar por serviços com pessoas da região. Mas com o tempo, essa forma deixou de ser usada por causa que os produtos armazenados nos silos acabavam estragando, e então as células deixavam de ter validade. Depois disso, o sal passou a ser usado como uma moeda de troca. Como não existia geladeira na época, não tinha forma de conservar a carne. O único jeito era salgando. Por isso o sal era um elemento muito utilizado na época, e como ele não era tão fácil de conseguir, por causa que a extração dele não era tão simples. Além de não apodrecer como os grãos e ser fácil de carregar. Então, o sal era utilizado para pagar as pessoas. Inclusive, é esse o termo que a gente usa até hoje quando se refere a salário. O salário é o valor que a gente recebe pelo nosso trabalho. E essa palavra salário vem desde aquela época em que as pessoas recebiam com sal. Outros elementos foram utilizados como dinheiro nas diferentes culturas da antiguidade. Entre eles o álcool, o tabaco, pedras preciosas, o couro e muitos outros. Com o tempo, o cobre passou a ser utilizado como moeda de troca, porque dava para acumulá-lo e ele não estragava, podia passar de geração para geração. Uma das vantagens de se usar os metais é que os produtos passaram a ter uns preços bem claros, medidos em quantidade de cobre. O problema é que na hora de fazer essas transações, sempre era necessário usar a ajuda de uma balança, para poder medir com exatidão a quantidade de cobre que se estava sendo comprada ou vendida. Só que não era muito prático ficar dependendo de uma balança para poder fazer essas negociações. E outra é que as balanças poderiam ser adulteradas para pesar mais ou menos, e o cobre também podia não ser tão puro. Foi só por volta de 600 a.C. que foram criadas as primeiras moedas, que eram pepitas de metais preciosos com o mesmo peso e que continham um selo de verificação do governo para confirmar sua autenticidade como moeda. Assim, o comércio não dependia mais de balanças para fazer as transações, e sim, as moedas eram intermediadas pelo governo, que colocava o selo de autenticação. O problema é que para fazer as moedas, o governo precisava possuir os metais, que eram conseguidos através de extração de minas. Quando essas minas acabavam, o governo se via em uma crise, pois ele não tinha mais como produzir dinheiro, e a sociedade entrava em um colapso econômico. Foi em Atena que foi criado o dinheiro mais ou menos como conhecemos hoje. Solon, um aristocrata da época, foi contratado para ajudar o governo a solucionar o problema da escassez dos metais. Solon percebeu que o povo acreditava que as moedas cunhadas eram de prata e de ouro por causa que o governo atestava que elas eram válidas. Então, se o povo acreditava, elas não precisavam necessariamente ser tão puras assim. Se o Estado dissesse que aquelas moedas eram dinheiro, elas seriam aceitas como tal. Então, Solon começou a misturar metais mais simples de encontrar na fabricação das moedas. Se a moeda estava marcada como uma moeda de 1, aquela era uma moeda de 1 e pronto.
Não fazia muita diferença o quanto de prata ou ouro aquela moeda continha. Se o governo atestava que ela era dinheiro, então ela era dinheiro. É mais ou menos com o que a gente tem hoje. O nosso dinheiro, ele não passa de papel impresso ou números no nosso computador que estão na nossa conta bancária, mas a gente acredita que ele é dinheiro e que ele é válido e consegue trocar ele no comércio por outros produtos. É tudo uma questão de fé e acreditar que a gente vai conseguir trocar esse pedaço de papel por comida, bebida, roupas e moradia. E é isso, gente. Se vocês gostaram de conhecer a história do dinheiro, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais, viu? Tchau, tchau!